Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor. Que Deus esteja abençoando a sua vida nessa noite. É um prazer para nós, a oportunidade que nós temos e você também está tendo, da palavra chegar na sua casa, de você ser abençoado nessa noite com a palavra. Eu gostaria que você estivesse abrindo aí a sua Bíblia, você que está nos ouvindo, nos acompanhando. Eu peço para que você, como irmãos, como igreja, esteja compartilhando essas mensagens com outras pessoas, para que essas pessoas elas possam ser abençoadas com a palavra. E nós estamos dando início à nossa reunião das quintas-feiras. E eu gostaria que você abra sua Bíblia aí no Salmo 92. O salmista Davi, ele louva a Deus pelas obras e pela justiça de Deus. Salmo 92, no versículo 1, diz assim: bom é louvar ao Senhor, cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Você pode exaltar o Senhor dessa maneira, nessa noite. Diz assim: para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. No 3, sobre instrumentos de 10 cordas e sobre o saltério e sobre a harpa com som solene. No 4, pois tu, Senhor, me alegras com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Aleluia, bendito seja o Senhor. Amados, nessa noite, você pode estar convidando a sua família, para que você possa estar exaltando ao Senhor, assim como o salmista disse, que é bom louvar a Deus, é bom cantar louvores ao nome do Senhor, é bom exaltar ao Senhor pela manhã, e à noite você desfrutar da presença de Deus, dizendo: Senhor, o Senhor é tão bom, o Senhor cuidou de mim durante todo o dia, e nessa noite eu quero te exaltar por sua fidelidade. Amém, queridos? E é dessa forma que nós iremos louvar ao Senhor todos juntos nessa noite, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Boa noite, irmãos. Boa noite, você que está em casa. Comece a exaltar o nome do Senhor. Nós estamos no culto. Comece a exaltar o nome dEle. Comece a dizer como é bom, Senhor. Como é bom estar na Tua presença, Pai. Como é bom ter a certeza, Senhor, de que em Ti nós somos mais do que vencedores. Como é bom, Senhor, saber que debaixo das Tuas asas nós estamos seguros. Nós estamos protegidos. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, porque nós não precisamos andar ansiosos por coisa alguma, Senhor. Porque você cuida de nós. Porque você cuida de nós. Aleluia. Descanso em tua presença, nada temerei. Senhor, sou protegido pelo teu amor. E mesmo que as circunstâncias se levantem contra mim, Senhor, eu sei que em Ti sou mais que vencedor. Estou voando como uma águia no mais alto da montanha, onde o mal não pode me tocar. Tu és a minha rocha, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, Deus meu em quem confio. Tu és a minha força, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, Deus meu em quem confio. E o meu prazer é te adorar. E estou voando.
Estou voando como a águia no mais alto da montanha, onde o mal não pode me tocar. Tu és a minha força, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, Deus meu em quem confio. Tu és a minha força, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, Deus meu em quem confio. E o meu prazer é te adorar. E o meu prazer é te adorar. Por isso nós declaramos, Senhor, que nós te amamos, que nós te desejamos, Pai. Te amo, te amo, te amo, meu Senhor. Te amo, te amo, te amo, meu Senhor. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, meu Senhor. Tu és a minha força, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, Deus meu em quem confio. Tu és a minha força, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, Deus meu em quem confio. Tu és a minha rocha, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, Deus meu em quem confio. Tu és a minha força, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, Deus meu em quem confio. E o meu prazer é te adorar. E o meu prazer é te adorar. E o meu prazer é te adorar. É dizer que tu és grande, Senhor. É dizer como tu és bom. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, de ser exaltado. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer
ti, por tua obra em nossas vidas, Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo nome. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, Exaltado Senhor, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas, Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Jesus, confiamos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas, Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Deus poderoso, Deus tremendo, vitorioso. Debaixo de tuas asas nós estamos seguros, protegidos por tu, Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, digno de receber todo louvor e exaltação. Te levanto louvores e graças, dê graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia se perpetua de geração em geração. Cantar mais uma vez, queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu.
sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor pelos séculos dos séculos, porque tu és muito digno de louvor, Senhor, de toda adoração. Pai, tu és o nosso Salvador, Pai. Tu és aquele que nos amou primeiro, Senhor. Oh, Pai, ser adorado no meio da tua igreja, Pai, no meio do teu povo, Senhor, que estão espalhados, Senhor Deus, pela face da terra, Senhor Deus. Essa igreja local, Senhor, ela não está junta fisicamente, mas ela está junta num só espírito, Pai, te adorando, Pai, dizendo que tu és santo, 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 santo é o teu nome, Senhor. Ser engrandecido, Pai, ser engrandecido, Pai. Nós, os teus filhos, Pai, abrimos a nossa boca, Pai, todos os dias para dizer que tu és bom e que a tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Ser adorado no meio do teu povo, Pai, e recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração, Pai, porque é em nome de Jesus, Pai, que nós derramamos o nosso coração, Pai, diante do teu altar. Senhor, tu és bom, Senhor. Tu és bom independentemente de qualquer coisa. Tu és bom independentemente de circunstâncias, Pai. E a tua palavra, Senhor, permanecerá para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Grupo Louvor. Boa noite, igreja. Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Pois eu digo, alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez, alegrai-vos no Senhor. Porque Ele é a nossa força, Ele é a nossa salvação. Fora do Senhor não há salvação. Amém? Você crê nisso? Então diga aleluias, aleluia. Toda honra, toda glória, todo louvor, todo domínio pelos séculos dos séculos ao Senhor. Oh, amém. Graça e paz, meus irmãos. Boa noite mais uma vez. E é com grande alegria que nós estamos aqui incumbidos de trazer uma palavra para a nossa igreja, uma palavra para você, que nesse momento que nós estamos passando, o mundo inteiro está passando, nós vemos que verdadeiramente nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se não for assim, o homem morre com a barriga cheia. O homem morre com dinheiro no banco. O homem morre com recursos financeiros, porque falta o principal alimento, a palavra de Deus, que é o que alimenta o nosso espírito. E diante dessas circunstâncias aí, nós estamos vendo coisas desse tipo, mas nós, os filhos de Deus, somos alimentados pela palavra que sai da boca do Senhor. E nós não negligenciamos essas palavras, porque elas são espírito e elas são vida. E ela vai transformar qualquer circunstância contrária a ela. E nós iremos falar sobre isso essa noite, sobre fé, especificamente crescendo na fé. E nós vamos falar aqui algumas coisas que nos cultos normais
nas escolas bíblicas, a gente escutou, mas como o apóstolo Paulo falou, ele ensina novamente, ele não tem problemas em repetir os mesmos ensinamentos, porque é segurança para nós. Amém? Então, eu gostaria de iniciar essa palavra, gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Esse é um texto que os novos convertidos já aprendem assim que conhecem a palavra, assim que se convertem. É um texto que a igreja, é um dos primeiros textos que a igreja aprendem, certo? Mas é um texto base para toda a nossa fé. E eu achei necessário a gente iniciar essa palavra de hoje com esse texto. E a palavra diz assim, João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, meus irmãos, esse texto aqui, ele fala do amor de Deus. A humanidade inteira, desde a queda do homem, lá no início, lá no Gênesis, até o tempo que Jesus veio, o homem, ele estava perdido. Ele pecou e foi separado da comunhão com Deus. E a palavra diz que o homem, ele andava em trevas. E o próprio Jesus disse que quem anda em trevas não sabe para onde vai. E o homem estava caminhando para o inferno, por conta das suas obras que eram más, e por conta do pecado que entrou no mundo. Mas Deus nos amou tanto, que Ele preparou um plano, Ele preparou Jesus para morrer no nosso lugar. Todo o pecado da humanidade, ele merecia uma só sentença, que era a morte. E não é só a morte física, era a morte eterna, a separação do homem para com Deus pelo resto da eternidade. Só que pela bondade e misericórdia do Senhor, aprove ao Senhor, através do plano da salvação, pagar toda essa dívida em Jesus. E o Senhor Jesus aceitou. Ele aceitou ser moído naquela cruz, para que eu e você fôssemos livres, fôssemos libertos do pecado e das consequências do pecado, incluindo aí a saúde divina, a cura, a libertação, a preservação. Então, quando o Senhor Jesus morreu naquela cruz, Ele pagou o preço que era para eu e você ter pago, o preço de morte. E a única coisa que nós precisamos fazer para ser salvos é aceitar esse sacrifício, crer que Jesus é o Filho de Deus, que veio ao mundo, pagou o meu e o seu pecado e ressuscitou, e está hoje na glória do Pai, sentado à destra do Pai, como um intercessor
e sumo sacerdote da sua igreja, que somos nós, os que aceitamos o seu sacrifício, nós os que cremos. Então, meus irmãos, a fé, ela começa aí. A fé, ela começa quando você crê que Jesus é o Filho de Deus. Essa é a semente que é plantada no nosso coração quando nós aceitamos esse sacrifício e nós recebemos ao Senhor Jesus. Nós confessamos os nossos pecados, nós declaramos que nós éramos pecadores, mas que por esse sacrifício que foi feito de uma vez por todas, nós somos agora transformados em filhos de Deus, tal qual o Senhor Jesus é. Amém? Se você crer nisso, esse é o fundamento da sua fé. Esse é o início da sua fé. Mas, como a palavra fala, essa fé, ela cresce. E nós vamos justamente falar do crescimento da fé. Amém? Então vamos lá. Como vem a fé? Como vem a fé? A resposta dessa pergunta, ela está em Romanos, capítulo 10, verso 17. Eu gostaria que você abrisse, nós vamos passear um pouco pela palavra. Porque é na palavra que está o nosso fundamento, o fundamento da nossa fé. Então, em Romanos 10, 17, diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Algumas versões diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Então, a Bíblia diz que a fé, ela só vai vir pela pregação da palavra, diretamente falando. Quando há um tempo atrás eu ficava sem entender um pouco essa parte aqui desse versículo, não é? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Essa preposição aqui, pela palavra, eu ficava, como assim? O ouvir vem pela palavra. E eu perguntei ao Senhor uma vez, e ele me respondeu: você sabe que o Espírito Santo, ele lhe ajuda? O Espírito Santo que foi colocado junto com o seu espírito recriado quando você recebeu a Jesus, ele, o Consolador, ele lhe ajuda. Ele veio justamente para isso, para que nós não ficássemos sós, porque Cristo foi para o Pai, mas ele não nos deixou órfãos, ele nos deixou o Espírito Santo. E se você não teve ainda essa compreensão de quem é o Espírito Santo, comece a conversar com ele, porque ele mora dentro de você, e ele ensina a palavra. A palavra diz que ele conhece a mente de Cristo, que ele conhece as profundezas de Deus, e ele revela para nós. Então, o ouvir vem pela palavra. Isso significa dizer que mesmo uma pessoa que esteja desatenta, que ela esteja prestando atenção em outra coisa, e alguém começar a pregar a palavra, o ouvido dele aos poucos vai se direcionando para aquilo que está sendo pregado. Então o ouvir, o parar para ouvir, vem pela pregação da palavra, e pelo ouvir a pregação da palavra, a fé é gerada. Primeiramente, para crer que Jesus é o Filho de Deus, e segundo, para ela ser desenvolvida e crescer, tal qual o grão de mostarda, que o Senhor Jesus falou, que a fé é como um grão de mostarda, que
quando cresce, é a menor das hortaliças, mas se torna árvore frondosa, de modo que as aves do céu vêm se aninhar debaixo dela. Ou seja, a fé cresce de tal modo que pessoas vão ser atraídas por ela, que pessoas vão observar a manifestação dos milagres produzidos por essa fé. Então, a fé cresce. Amém? Então, a fé vem pela pregação da palavra. Se não houver pregação da palavra, fé não vai ser gerada. Mas pela pregação da palavra, a fé ela vai vir. Amém? Se nós nos lembrarmos dos patriarcas lá atrás, patriarca Abraão, ele é chamado o pai da fé. Ele é chamado pai da fé porque a fé, ela deu início ali com Abraão. Não necessariamente que Abraão foi o primeiro, mas ele foi o patriarca porque ele foi o pai do povo judeu. Ele foi o pai de Isaac, que gerou Jacó, e que daí vieram as 12 tribos. Então, por isso que ele é chamado pai da fé. A fé de Abraão veio porque ele ouviu a palavra de Deus, e ele ouviu a palavra do próprio Deus. Deus se manifestava para ele em algumas ocasiões, e dava uma palavra para ele. E a Bíblia diz que ele creu, ele cria no que era dito, e aquilo ali era imputado como justiça. Amém? E existe um episódio especial na vida de Abraão, que particularmente tem um peso muito grande para mim, que foi o sacrifício de Isaac. E esse sacrifício de Isaac, ele está relatado lá em Gênesis 17, capítulo 17, versículo 19. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e acompanhasse comigo essa leitura. Gênesis, capítulo 17, e verso 19. Esse capítulo em si, ele fala de uma promessa que Deus deu a Abraão, muito antes de ser pedido Isaac em sacrifício. Então Abraão aqui era da idade de 99 anos, certo? E a partir do verso 19, diz assim: Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Eu vou repetir a parte B do versículo. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Então isso aqui foi antes de Isaac nascer. E o tempo se passou, a palavra que Deus tinha dito a Abraão se cumpriu. Abraão deu, Sara gerou Isaque de Abraão, e Isaque nasceu. E o menino cresceu. Abraão e sua mãe, provavelmente, todos os dias quando olhava para Isaque, agradecia a Deus com o maior sorriso que um pai e uma mãe que não tinham filhos poderia expressar toda a sua alegria e gratidão a Deus. Mas aí um belo dia, depois de um certo tempo, alguns estudiosos, eles citam mais ou menos a idade de Isaque, que ele teria quando Deus põe Abraão à prova, mas eu não consegui aqui identificar mais ou menos a idade de Isaque. Mas Isaque já era crescido,
já tinha um certo entendimento, porque ele caminhou com o seu pai, uma distância relativamente grande, e ele já compreendia o sacrifício a Deus. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora, um pouquinho mais à frente, no capítulo 22, a partir do verso 1. Gênesis 22, capítulo 22, a partir do verso 1. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Rapidamente Abraão já se mobilizou. A palavra diz que ele levantou de madrugada. E tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Vou repetir: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Abraão disse que ele e Isaque iriam voltar. Por que será que Abraão falou isso? Tomou a Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Abraão aqui profetizou a vinda do Messias, do cordeiro que foi morto, como a gente falou lá no início, pelos meus e pelos seus pecados, para que nós pudéssemos ter novamente comunhão com Deus. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele e dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhes faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Pôs Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor. Jurei por mim mesmo, diz o Senhor. Quem será que era esse anjo? Quem é que jura por ele mesmo? Porquanto fizestes isso e não me negastes o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá as cidades dos teus inimigos, nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz.
iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Você sabe por que Abraão disse isso? Porque lá atrás, antes de Isaque nascer, há alguns anos atrás, o Senhor tinha dito que era por Isaque que iria vir a descendência. Então, Abraão se lembrou disso. Abraão guardou cada palavra que o Senhor tinha falado para ele no coração e não se esqueceu de nenhuma delas, porque ele sabia que a vida dele dependia disso. Abraão estava peregrinando em terra estranha. Abraão estava cercado de tribos, de cananeus, de outras tribos pagãs, que a qualquer tempo, cidades e estados, que cada uma tinha o seu rei, a qualquer tempo poderia uma delas se juntar e exterminar aquele acampamento. Abraão sabia que a proteção, que o escudo, que a aliança dele com Deus era questão de vida ou morte. Então ele guardou cada palavra que o Senhor tinha dito para ele, e é por isso que ele sabia que depois, mesmo que tivesse imolado Isaque, ele iria recobrá-lo, porque o Senhor tinha dito que era por Isaque. Você sabe onde isso está escrito? Abra a sua Bíblia em Hebreus 11:1. Vamos passear pela palavra, porque é pela palavra, pela pregação da palavra, que vem a nossa fé. Amém? Hebreus capítulo 11, verso 1. Perdão, capítulo 11, verso 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu a Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se lhe tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Vocês estão compreendendo o que significa ter fé? Vocês estão começando a entender o que é o fundamento da nossa fé? De uma forma bem simples e direta, meus irmãos, fé é você crer e se mover em cima da palavra que Deus falou. Eu vou repetir. Fé é você crer e se mover em cima da palavra que Deus falou ao seu respeito. Meu irmão, Deus não abre a boca em vão. Deus não é leviano. Deus não mente. Deus não é filho do homem para que minta. O que Deus falou vai acontecer. Deus, ele não falou duas vezes, haja luz. Ele falou uma vez só, e houve luz. Você crê nisso? Eu creio. Porque se eu não cresse nisso, eu não estaria aqui. Amém? A segunda pergunta que eu gostaria de fazer a vocês essa noite é: qual é a natureza da fé? A natureza da fé. E a resposta dessa pergunta vai estar nesse mesmo capítulo que falou sobre Abraão, capítulo 11, verso 1. E o título é justamente a natureza da fé. Vocês abriram? É só voltar uma página. Hebreus capítulo 11, verso 1 diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Algumas versões diz assim:
Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E eu fiquei perguntando, por que a fé é a prova das coisas que não se veem? E a resposta também é simples. Porque Deus falou. E o que Deus falou vai acontecer. O que Deus falou sobre a sua vida vai acontecer. Amém? Porque se não for para crer desse jeito, meu irmão, é melhor a gente procurar outra coisa. Mas eu creio na palavra do meu Deus, porque assim como Abraão, cercado por tribos, cidades, estados, que poderiam atacá-lo a qualquer momento, eu sei que crer na palavra de Deus é questão de vida ou morte. Por isso, eu deposito toda a minha fé na palavra do meu Deus. Amém? E isso responde à minha terceira pergunta aqui. Por que que nós precisamos de fé? Por que você precisa de fé? Você já se perguntou isso? Porque Deus derramou fé no nosso coração, aqui nessa terra? A resposta para essa pergunta, a primeira resposta, é para você ser salvo. É para você ter a vida eterna. É para você se reconciliar com Deus, se religar à videira verdadeira. E a partir do momento que você crê que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, você passa a ser justificado diante de Deus, porque o preço do seu pecado já foi pago em Jesus. E agora, quando Deus olha para você, Ele não vê mais você, Ele não vê mais pecado, Ele vê Cristo em você, porque você está em Cristo, a partir do momento que você o recebe como Senhor e Salvador da sua vida. Então, o primeiro motivo para que pelo qual nós precisamos ter fé, é para sermos salvos. Um segundo motivo para nós termos fé, é para poder nós resistirmos aqui nessa terra aos ataques de um ser maligno chamado Satanás, que na cruz foi derrotado pelo próprio Jesus, pelo Cristo, quando ressuscitou. A palavra diz que ele foi derrotado, só que não termina por aí. Jesus recebeu o nome que está acima de todo nome, toda autoridade foi colocada sobre Jesus, e Jesus deu essa autoridade à igreja, que somos nós. Eu e você somos igreja do Senhor, e nós temos essa autoridade, e nós precisamos crer na palavra que o nosso Senhor disse, para podermos exercermos essa autoridade, e repreendermos circunstâncias contrárias a essa palavra. Repreenda circunstâncias contrárias à palavra de Deus na sua vida, meu irmão. Repreenda os espíritos malignos que porventura estejam rodeando, perturbando a sua mente, perturbando a sua família. Você tem autoridade para isso. Amém? Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, verso 17. Romanos, capítulo 1, verso 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Meu irmão, é uma questão de vida ou morte. Você vive por fé. Vive por fé baseado naquilo que Deus falou. Eu estava meditando nessa palavra de fé e me lembrei
do episódio em que Jesus estava andando por sobre o mar, e já era de madrugada, e os discípulos estavam lá em cima do barco, navegando, e tinha tempestade, os ventos estavam fortes, e o barco estava sendo varrido por ondas, e de repente eles têm aquela visão de uma pessoa andando por sobre o mar, e a palavra diz que todos eles gritaram de terror, pensando se tratar de um fantasma, mas Jesus disse: paz, tem bom ânimo, sou eu. E Pedro, que pela natureza mais impetuosa, chegou e disse: Senhor, se és tu, manda ter contigo sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro foi e andou. Mas aí, um belo dia, o Espírito Santo me mostrou uma coisa. Todos nós aprendemos que Pedro andou sobre as águas, mas eu descobri que Pedro não andou sobre as águas, porque água não sustenta ninguém. Pedro andou sobre a palavra que Deus deu para ele, que o Senhor Jesus deu para ele. Pedro andou literalmente em cima da palavra: vem. Vocês compreendem a diferença? De você andar na palavra de Deus, de você firmar a sua vida nessa palavra. A palavra diz, o próprio Jesus diz, que quem edifica a vida sobre a palavra é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha, e vem a tempestade, e aquela casa permanece. Essa casa é a nossa vida, e a nossa vida tem que estar estabelecida sobre a rocha, que é a palavra, que é o próprio Jesus. A palavra é Jesus, e Jesus é a palavra. Isso está lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém? Meus irmãos, dentro dessa segunda resposta aqui, porque precisamos de fé, que a resposta é para sobreviver neste mundo, para resistir aos ataques do maligno, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 João, capítulo 3, verso 8. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 8. E eu gostaria de ler só a parte B do versículo. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jesus veio ao mundo para destruir as obras do diabo. Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecado por conta das consequências que o pecado traz. O pecado traz morte, o pecado traz doença. E aí eu compreendi a diferença entre odiar o pecado e amar o pecador. Deus odiou tanto o pecado e amou tanto o pecador, que ele resolveu tirar o pecado do mundo inteiro, colocar sobre Jesus, e Jesus aceitou. E a partir daquele momento ali, com todo o pecado da humanidade sobre Jesus, Jesus foi moído, Jesus foi amassado, Jesus foi torturado e morreu as duas mortes, a morte física e a morte espiritual, porque ele foi separado de Deus, porque Deus não pode conviver com o pecado. E essa parte foi a parte mais dolorosa para Jesus, ser separado do Pai, mas ele fez isso por mim e por você. Só que não acabou aí, ele ressuscitou, e ele ressuscitou com poder e autoridade. A partir desse momento, o inimigo não tinha mais poder sobre nós, os que cremos.
foi retirado o poder e a autoridade foi dada a Jesus. Essa mesma autoridade que foi dada a Jesus para destruir as obras do diabo, foi dada à igreja, foi distribuída à igreja, e nós somos essa igreja. Então a palavra diz que tal qual Ele é, nós somos aqui nessa terra. Então nós precisamos despertar, meu irmão, nós precisamos nos despertar, porque nós precisamos começar a andar destruindo as obras do diabo, assim como ele fez. Nós precisamos nos levantar nos nossos lares e declarar essa palavra sobre qualquer circunstância desfavorável. Nós precisamos declarar essa palavra: praga nenhuma chegará na minha tenda. Amém? Praga nenhuma chegará na sua tenda significa dizer que os efeitos dela não vai ser destrutivos para você. O efeito de morte não vai acontecer na sua casa. Meu irmão, se eu não crer nisso, eu vou crer em quê? No jornal, que todo dia coloca milhões de casos que morreram? Eu prefiro crer no meu Deus, porque eu e a minha casa seremos preservados. É questão de vida ou morte, você firmar a sua vida na palavra. Amém? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Declare isso na sua vida, todos os dias de manhã, assim que você acordar, abrir os seus olhos, levante os seus braços e cante louvores a Ele. Levante os seus braços e diga: Senhor, Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Foi por causa da misericórdia dEle e da bondade dEle que Ele enviou Jesus, o nosso Salvador, o autor e consumador da nossa fé. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Deus diz que você é sarado. Se alguma circunstância se levantar na sua vida contrária a essa palavra, abra a sua boca e declare: eu sou sarado. Qual é a prova? Porque Deus disse. Porque o meu Senhor disse que eu sou sarado. Por isso eu não aceito circunstância contrária ao que o meu Senhor disse da minha vida. Amém? Meus irmãos, nós estamos aprendendo um pouco sobre fé, amém? Existe mais uma pergunta: como opera a fé? Como é que a fé se manifesta? A gente crê, a gente declara a palavra, porque se a sua fé, ela não tem capacidade nem de mover os seus lábios, ela nunca vai mover uma montanha. Se a sua fé, ela não consegue nem mover os seus lábios para você declarar aquilo que Deus diz ao seu respeito, ela não vai conseguir mover uma montanha. Mas quando ela sai de sua boca, ela sai com a mesma autoridade com que ela sai da boca de Deus. Mas você precisa crer nisso. Como opera a fé? A palavra diz que a fé opera pelo amor. Amém? A fé opera pelo amor. Mas o amor de quem? O meu amor para com Deus?
Será que o meu amor para com o meu pai seria suficiente para mover uma montanha na minha vida? Não. A fé opera pelo amor de Deus. Quando a gente fica angustiado por conta de alguma ansiedade, que são pensamentos sobre o futuro, essa angústia, essa ansiedade começa a perturbar o seu espírito. E aí o que é que você tem que crer? O que é que você tem que fazer? Você tem que descansar no amor de Deus. E o amor de Deus diz assim: eu tenho planos de paz para o teu futuro, para te dar um futuro que tu desejas. Isso significa dizer que você está guardado no amor de Deus. Meu irmão, isso é maravilhoso. A palavra diz que se Deus deu Jesus, que era o único filho dele, por você, como ele não lhe dará com Jesus todas as outras coisas que você precisa? Então, meu irmão, a fé opera pelo amor, o amor que Deus derramou nos nossos corações, aquele amor que nos constrangeu um dia que nós entendemos que Jesus morreu no nosso lugar, que gerou a primeira sementinha de fé no nosso coração. Mas aí Deus não parou por aí não, porque junto com essa salvação veio a autoridade para expulsar demônios e repreender espíritos malignos, veio a autoridade, os dons ministeriais para a igreja operar aqui nessa terra, veio os dons de cura, os dons de milagre. Então nós precisamos discernir o corpo de Cristo para poder nos beneficiarmos dessas coisas, mas tudo isso opera pela fé, e a fé opera pelo amor. Vocês entendem isso? Você está guardado pelo amor do seu Pai. Você sendo mal, sabe da dor. A Bíblia diz que nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não nos dará coisas boas, aquele que lhe pedirem. Amém? E porque a fé opera pelo amor, meu irmão, medo não pode existir na sua vida. Medo e fé não podem coexistir juntos ao mesmo tempo. Ou você tem fé, ou você tem medo. Nós vemos isso na situação de Jairo, aquela autoridade da sinagoga que foi ter com o mestre e pediu: mestre, socorre-me porque a minha filhinha, a minha única filha está à morte. E Jesus diz: eu vou lá curá-la. E durante o caminho aconteceram algumas coisas que atrasaram, e vieram os da casa de Jairo e disseram: não incomodes mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Nesse momento, meus irmãos, o coração de Jairo deve ter gelado, esfriado, e o desespero batido à porta. Mas quando ele olhou para Jesus, meu irmão, e essa é a diferença, você tem que olhar para Jesus. Quando ele olhou para Jesus, Jesus disse: não temas, crê somente. Então não pode existir temor e fé ao mesmo tempo. Pedro começou a afundar quando ele começou a reparar no vento e na força da tempestade. Ele tirou o foco de Jesus e olhou para as circunstâncias. Não faça isso, não faça isso. Mantenha o seu foco em Jesus, nas promessas dele, na palavra dele, porque a palavra diz, a Bíblia diz que passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passará. E nós temos que firmar a nossa vida nessa palavra, meu irmão. Então nós temos que meditar nessa palavra, nós temos que declarar essa palavra e nós temos que andar nessa palavra, porque a nossa vida aqui nessa terra depende disso. Amém? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude,
Ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem por causa da sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Salmo 46, Salmo do rei Davi. Quem é a morada do Altíssimo, meu irmão? Hoje, o Espírito Santo habita em você, então você é morada do Altíssimo. Vocês entendem, meus irmãos? A fé, ela foi dada aqui nessa terra para nós vencermos. E para finalizar, meus irmãos, de uma forma bem simples e direta, como eu já falei durante a pregação, durante essa palavra de hoje, fé é você crer e andar conforme aquilo que Deus falou na sua vida. E aí, pelas circunstâncias, a nossa fé cresce. Pelo exercício, você tem que exercer a sua fé. Quem pratica a fé é semelhante ao homem que edifica a casa sobre a rocha, e virá a tempestade, e aquela casa estará segura. Amém? Então, meu irmão, firme a sua vida na rocha, que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a própria palavra. Amém? Então, meu irmão, eu espero que essa palavra que o Senhor colocou no meu coração tenha levantado o seu espírito para você, durante o dia que se chama hoje, durante essas circunstâncias desfavoráveis, começar a declarar a palavra na sua vida e crer e expulsar o medo, o espírito de medo. E o que vai permanecer na sua vida e na vida da sua família é somente o espírito da fé, de coragem e de ousadia na palavra do Senhor. Amém? Então, passo a palavra para a dirigente. Glória a Deus, aleluia. O nosso Deus é bom, Ele é maravilhoso, Ele nos alimenta, Ele não deixa nos faltar o pão espiritual, amém, queridos? Eu gostaria de estar também compartilhando com vocês o que irá acontecer amanhã, né? Amanhã, sexta-feira, nós teremos a nossa lives. Nós teremos uma live justamente dos dias dos namorados. E eu gostaria que vocês estivessem compartilhando. Nós já estamos, né, compartilhando nos grupos também, na nossa página da igreja, no nosso Instagram, no Facebook. E eu peço para que vocês estejam compartilhando, não só para os seus amigos, né, os seus contatos, mas também entre nós, nossos irmãos, amém? Porque nós estaremos conduzindo, eu e o pastor Eliseu, e teremos também os nossos convidados para estar participando desse momento, ok, queridos? Eu também gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia. Na live, só voltando um pouco na live nós estaremos falando, né, temos como tema o amor, amém? Nós estaremos falando sobre o amor no namoro, como casais, não é só para casal, é também para namorados. Então, por isso que você, jovem da nossa igreja que namora, pode estar participando da nossa live, ok? Agora, abra a sua Bíblia aí em Provérbios. Provérbios, nós estaremos falando sobre esse momento, né, dessa continuação do nosso culto, porque o horário, esse momento que nós tiramos desse horário do culto para estar ministrando um pouco sobre dízimos e oferta, não está desconectado do culto, amém? Porque a palavra diz, amado, que o dízimo, ele é santo ao Senhor. Então, se as primícias são santas, né, a massa também é isso que diz a palavra. Então, a Bíblia fala sobre
a nossa fidelidade a Deus nessa área de nossas finanças. Então, em Provérbios 3, querido, no capítulo 3, no versículo 1, diz assim: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. E é interessante que, aí ele fala aqui no 3, diz assim, no versículo 5, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. É interessante que aqui ele começa a falar que Deus, ele acrescenta dias de vida e paz, né? Quando nós observamos os mandamentos, quando nós não nos esquecemos da lei, dos mandamentos do Senhor, a lei do Espírito de vida, a lei do amor, o amor de Deus, o qual nós ouvimos agora há pouco. Mas ele diz assim: não confie, confie no Senhor, não confie na força do seu próprio braço, não confie no seu próprio entendimento. Aí ele diz assim: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, porque Ele vai consertar as nossas veredas. Isso aqui está relacionado, amada, aquele dando continuidade, está relacionado justamente à nossa confiança em Deus, porque ele continua dizendo assim: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Aí no 9 ele diz: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Então aqui a Bíblia fala, amado, que assim como Deus promete vida longa àqueles que honram os mandamentos, aqueles que guardam a lei no coração, aquele que preserva os princípios da palavra, ele diz que haverá dias longos. Agora, esses dias longos não é para você viver de qualquer jeito aqui na terra. Porque ele, dando continuidade, ele diz assim: se você me honrar com as primícias, com a primeira parte, de tudo aquilo que eu fizer chegar às suas mãos, aí ele diz: se você me honrar com as primícias, ele diz: ó, os teus celeiros serão cheios abundantemente e irão transbordar. Então, os dias longos que ele diz que nós teremos quando nós honramos ao Senhor, quando nós guardamos os mandamentos, esses dias longos serão dias abençoados. Serão dias prósperos. Por quê? Porque nós estaremos honrando esse princípio que ele diz aqui, que quando a gente honra ele com as primícias de toda a nossa renda, ele vai fazer com que toda a bênção, e aqui está falando de bênção material, bênção financeira, os nossos celeiros estarão cheios, nada vai nos faltar. Porque nós honramos ao Senhor, porque nós não confiamos na força do nosso braço. Ele diz: reconhece em todos os teus caminhos. Não pense, amado, que o que vem às suas mãos, por meio do seu trabalho, é porque você teve força para trabalhar. Não, quem te deu força para trabalhar foi o Senhor. Quem enche a tua vida de bens e te farta é o Senhor que te dá saúde. É o Senhor que faz com que tu esteja respirando, que faz com que você esteja bem. Vida longa, vida abundante, vida farta, vida suprida, farto e suficiente, os seus celeiros abundando. Por quê? Porque você honra ao Senhor com as primícias da tua renda. Amém, queridos? E é nessa condição, com esse entendimento, que nós recolhemos os dízimos, a 10ª parte, nós trazemos e depositamos no altar. E o Senhor nos dá sabedoria de como nós iremos gerir os 90% ofertando ao Senhor. Para isso, enquanto nós não estamos nos reunindo como igreja, né, nos juntando, nós temos a nossa conta que está aqui ao lado. Você pode fazer o seu depósito dos seus dízimos, suas ofertas. Se você não tiver acesso à conta, você pode estar aqui na igreja. Aqui nós temos, a igreja continua funcionando
de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até o meio-dia. Nós temos pessoas que estão aqui para recolher os seus dízimos das suas ofertas. Amém, queridos? Então, sejam todos abençoados, praticando essa palavra. E antes, eu gostaria de estar orando com você. Eu sei que você está fazendo a sua transferência nessa hora, ou você já fez, mas nós vamos estar orando por você, orando para que a bênção do Senhor, que Ele diz que enriquece, não traz dores. Amém, queridos? Você pode colocar agora sua vida diante do Senhor, e nós vamos estar orando para os seus dízimos, as suas ofertas, recebendo com ações de graça. Pai, em nome de Jesus, colocamos, Senhor, diante do Senhor a vida dos nossos irmãos, e nós oramos agora, Pai, pelos dízimos e as ofertas dos nossos irmãos. A sua palavra diz que o Senhor dá semente àquele que semeia. Pai, pão para alimento, Senhor, e o Senhor irá com que venha a ser farto, Senhor, os celeiros deles. O Senhor fará, Pai, com que eles esteja abundantemente, Senhor, seja enriquecido para em toda generosidade, em nome de Jesus, a sua mão abençoando a vida e a casa de cada um dos teus filhos, Pai, que eles permaneçam fiéis, que eles permaneçam constantemente, Senhor, com esse princípio no coração, em nome de Jesus, amém, queridos? Vou estar chamando o pastor Eliseu, ele vai estar, como é de costume aqui da nossa casa, da nossa família aqui, a Igreja Verbo da Vida Barro Duro, aqui em Maceió. Nós estamos com grande expectativa do nosso retorno. Nós sabemos que nós iremos retornar, amados, de uma maneira gradativa, mas, amados, como é bom sabermos que nós iremos voltar a nos ajuntarmos. Mas eu costumo dizer, desde o início dessa pandemia, nós não podemos nos juntar, mas nós podemos estar unidos. E nós estamos unidos, amém? Você que está aí na sua casa, que ouviu essa palavra, amados, dê graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Então, no próximo domingo, nós estaremos aqui nos reunindo ainda, teremos o nosso culto de celebração. Antes, nós temos a nossa escola bíblica, dando início às 10 horas da manhã, e à noite nós estaremos com nosso culto de celebração ao Senhor, e pregação da palavra para a salvação das almas que estão distante da casa de Deus. Amém, queridos? Não esquece da nossa live amanhã dos Dias dos Namorados às 19 horas, ok? Pastor Eliseu. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Diga: o Senhor é bom, o Senhor é fiel. Amém, queridos? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês e sejam todos abençoados na prática da palavra. Meus queridos, até domingo, 10 horas da manhã, em nome de Jesus. Deus te abençoe.